Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu tenho recebido muita pergunta sobre esse projeto de lei que o governo federal enviou ontem para o Congresso, que saiu na mídia inteira falando governo federal envia projeto de reforma tributária. Mas aí eu pergunto para vocês, nós temos um sistema com mais ou menos uns 90 tributos. Ontem esse projeto, que foi enviado, ele prevê a alteração de 2 tributos. Temos um projeto de reforma tributária? Não temos. Mas esses 2 tributos, que são PIS e COFINS, são tributos de grande relevância, de muita importância em termos de arrecadação para a União, em termos de complexidade, tanto para a União quanto para as empresas, que são os veículos que efetivamente calculam, cobram e recolhem esses tributos para a União. Então, foi um passo importante, mas não foi um projeto de reforma tributária. Pô, Paulo, mas isso é bom ou é ruim? Quais são os pontos positivos dessa, vamos dizer, reforma de PIS e COFINS? Ou isso vai impactar o meu negócio? Isso vai impactar a minha vida? Isso vai impactar quando eu for no supermercado comprar meu arroz, meu feijão? Quando eu for no bar beber minha cerveja? Quando eu for comprar o meu carro, colocar gasolina? Como que isso vai impactar o meu pequeno negócio? Ou como que isso vai impactar a empresa para a qual eu trabalho ou na qual eu trabalho? Eu acho que para responder essas perguntas, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona o nosso sistema, tá? De maneira rápida, e também sabendo como ele funciona, o que efetivamente a gente precisa mexer para facilitar, diminuir a carga e ser mais justo. A pergunta básica é: precisamos de tributos? O Estado brasileiro precisa de tributos? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Existem pessoas que entendem que não, tributo é um mal, Tributo é algo que precisa ser extirpado da face da terra, que tudo tem que estar controlado pelos particulares, pelos cidadãos. E nós temos o pessoal que acha que tudo tem que ser via tributo, o Estado tem que ser extremamente intervencionista, a máquina tem que ser maior e, portanto, sustentada via tributos. Eu não sou, vamos dizer, simpático nem com um lado nem com o outro. Eu acho que tributos são, sim, necessários, principalmente no Brasil, que não é um país que vive de recursos naturais, ou que o Estado ele é um Estado empresário, ele não produz efetivamente nada. Na verdade, o Brasil, o Estado brasileiro, ele gasta. Então, precisamos sim ter tributos até para sustentar essa sociedade e de uma forma civilizada. Construir estradas, mesmo que sejam mantidas e conservadas pelo particular, depois via concessões, ou segurança pública, ou no momento, por exemplo, de pandemia, igual que a gente tem agora, uma ação coordenada, mas também sustentada pelo Estado, para a gente também proteger aqueles que têm menos. Então eu acho que um equilíbrio, na minha visão, é o essencial. Mas para que isso seja possível, o sistema ele precisa ser capaz de identificar pontos de exteriorização de riqueza e ter instrumentos também capazes de mensurar de maneira razoável e coletar de maneira eficiente esses tributos. Mas o que seriam esses pontos de exteriorização de riqueza? Aí a gente vai para o conceito de renda. E renda, quando a gente pensa apenas nesse imposto de renda que a gente tem que pagar todo ano, não é isso. Renda tem 3 momentos. O momento da percepção da renda, tá? Esse é o primeiro momento, que é quando, por exemplo, eu trabalho numa empresa e no final do mês eu recebo meu salário. Aquele momento que eu estou percebendo a renda. Ou, por exemplo, quando eu tenho um imóvel e eu paguei, por exemplo, R$100 por aquele imóvel. Aí, 2 anos depois, eu vendi o mesmo imóvel por R$200. Então, eu tive uma diferença de 100, eu tive um acréscimo. Então, esse plus, esse ganho que eu tive, que a gente chama de ganho de capital, também está nesse primeiro momento de percepção da renda. Quando a minha empresa, por exemplo, ela presta serviço de manutenção de eletrodomésticos, e por esse serviço eu cobro um preço, esse valor que eu recebo também é esse momento de percepção de renda. Aí eu tenho um segundo momento que é de poupar a renda poupada. Então,
eu tenho um imóvel, que é um patrimônio, eu tenho um veículo, que é um patrimônio. Então, sobre esses valores, eu também tenho um possível momento de cobrança de tributos. E nós temos o terceiro momento, que é o momento de gastar aquela renda, né? Quando eu vou no supermercado fazer minhas compras, quando eu compro um veículo, quando eu, por exemplo, faço algum tipo de viagem e gasto com passagem aérea. Esse momento de dispêndio, né, de gasto da renda, também é um momento da gente cobrar tributos, né? O principal ponto que tem sido discutido de reforma tributária hoje, tá, que vocês veem na mídia, tanto escrita quanto no streaming, quanto na televisão, é do terceiro momento. Esse é o que o debate está mais forte, que a gente chama de consumo. É o momento do consumo. Sobre este consumo, há inúmeros tributos da maior complexidade. Então, esse é o principal foco hoje, né, quando a gente vê reforma tributária, reforma tributária, reforma tributária. Mas os outros dois momentos, tanto no momento de percepção da renda e de poupar a renda, também têm sido discutidos, né? Então nós temos também projetos de reforma de tributos que estão no meio, né, no número 2, no segundo momento da renda, e também tributos no primeiro momento. Então eu tenho um Estado extremamente complexo, extremamente, né? A Constituição mandou União, Estados e municípios exercer uma série de atividades, deu a elas uma série de obrigações de prestar educação, saúde, assistência, né? Eu tenho aeroportos que eu preciso de controle, fronteiras, segurança. Então eu tenho que alimentar essas estruturas, né? Mas, como eu tinha dito antes, eu vou simplesmente arrecadar via um ente e repassar os recursos, ou eu vou deixar que cada um desses entes, eles mesmo instituam, recolham e se virem, né? Foi essa segunda opção que o Estado brasileiro decidiu fazer, né? Nós temos no mundo mais ou menos uns 160 países que instituem um tributo sobre consumo. Como que eles vão fazer depois com a distribuição da receita desses tributos? Aí já é uma outra discussão que a gente vai ter já já. O Brasil, o que ele fez? Não. Vamos fazer o seguinte, vão dividir os tributos entre União, Estados e municípios. Para a gente entender como que isso foi feito, e o que a gente tem hoje, a gente tem que entender do que a gente está falando em relação a consumo. Aí consumo, a gente está falando de consumo de bens, nós estamos falando de consumo de serviços e de direitos. O que o Estado brasileiro fez? Em vez de instituir um tributo sobre o consumo de qualquer coisa, tá? Como existe, né, em vários países do mundo, o sistema tributário brasileiro, ele resolveu separar os tipos de operação, tá? E depois que separou, criou um tributo específico e dividiu com os entes. Então, tem tributo que é só da União, tem tributo que, né, pertence aos estados, e tem tributo que pertence aos municípios. E a receita da arrecadação, às vezes, é misturada. Então, o estado, por exemplo, que recolhe o ICMS, parte da arrecadação do ICMS, ele tem que destinar aos municípios, a União também, né? O único que efetivamente recolhe tributo dele e a receita permanece com ele são os municípios, né? E aí, como é que ficou essa separação? As operações com produtos industrializados, olha só que específico, precisa ser produto industrializado. Então, há um processo produtivo, né? Industrialização. Quando essa indústria dá saída a esse produto, né? Por exemplo, quando ela vende, incide o IPI. Então, quando um atacadista, um varejista aqui na loja da frente, né? Existe um supermercado. Quando eu vou lá comprar o meu chocolate, que eu amo chocolate,
Em princípio, nessa operação não tem IPI, porque o supermercado ele não fabrica o chocolate, ele revende, ele comprou da indústria. Então, no momento que o supermercado comprou da indústria, houve IPI. Quando eu comprei, não tem mais IPI, o IPI está no custo, dentro do preço do produto, você não vê. Quando a gente está falando de mercadoria, que é um conceito mais amplo, tá? Mercadoria inclui produtos industrializados e produtos que não são industrializados, né? A Constituição prevê o ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e alguns tipos de serviços, né, e a competência para instituir e cobrar o ICMS pertence aos estados, né, e ao Distrito Federal. Quando a gente fala de prestação de serviço, eu como advogado, o engenheiro, o dentista, o médico, o técnico, né, que vem consertar o ar-condicionado, a Constituição ela prevê o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E a competência para instituir, cobrar, administrar o ISS é dos municípios, né? Sobre direitos, nós não temos um imposto geral, tá? Nós não temos um tributo específico. Em algumas operações com direitos, nós temos tributos específicos, mas são muito poucas. Mas existe no Brasil mais um parzinho de tributos que incide sobre o resultado das operações com produtos industrializados, circulação de mercadorias, prestação de serviço e operações com direitos. Que é o início da nossa conversa aqui, PIS e COFINS. São duas contribuições sociais, elas pertencem à União, tá? E elas incidem sobre a receita bruta, né, das operações da empresa. Então, se a empresa vende mercadoria, né, supermercado, o que ela recebe dessa venda, que é a receita bruta, né, sujeita a PIS e COFINS. Quando eu presto serviços, o preço do meu serviço também é submetido a PIS e COFINS, né? Quando a indústria vende o produto que ela industrializou, ela também paga PIS e COFINS com a receita oriunda dessa venda. E quando uma empresa licencia algum tipo de direito, né, o fruto desse licenciamento, né, o preço recebido, os royalties, as licenças, elas também são submetidas a PIS e COFINS, né? Então isso, em termos gerais, nós temos um sistema tributário que divide os tributos, né, sobre consumo entre os entes e entre os tipos de operação. Olha que complexidade, né? Enquanto países têm um imposto, um tributo, que eles chamam geralmente de IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, o Brasil resolveu separar por tipo de operação e por ente. E aí, uma pergunta para vocês. Se eu tenho 27 unidades da federação, chamadas de estados, e mais um que é o Distrito Federal, né? Então 26 mais um, 27 no total. E deu o ICMS para eles, eu posso afirmar para vocês que nós temos 27 ICMS. E a harmonia desses impostos é muito difícil de se conseguir. Além disso, nós temos mais de 5.500 municípios. Se cada um deles pode instituir e cobrar ISS, nós temos praticamente 5.500 ISS. Não é uma aventura viver num país como esse, né? Então, se os tributos fossem instituídos, cobrados e administrados de uma maneira harmônica, eficiente e objetiva, pode até ser que esse sistema viesse a ser menos caótico do que é hoje. Acontece que, ao longo do tempo, esses tributos eles foram sendo descaracterizados. Seja porque um setor precisa de um benefício ou não precisa mais quer, seja porque um determinado produto, ele em princípio seria mais essencial para a população, então cria-se um benefício fiscal, seja porque um Estado quer atrair
empresas para o seu território, então reduz o imposto, por exemplo, o ICMS, sobre né, as operações desse tipo de empresa, mas não faz para outra empresa que está lá, situada no mesmo estado. Seja porque é muito difícil, às vezes, da gente saber o que é serviço e o que é mercadoria. O que é serviço e o que é o direito. O que é bem e o que é direito. Existem várias zonas cinzentas que nós não conseguimos separar. E quando a gente tem essas zonas cinzentas, nós não temos como distinguir se aquela operação ela deve ser submetida ao ISS, ser submetida ao ICMS, ser submetida ao IPI. Né? Então, o que se pretende? Número 1, que se simplifique isso tudo. Mas como simplificar um sistema que existe há tantos anos, há tantas décadas, que as empresas já se amoldaram a esse sistema, que existem vários interesses em jogo, né? Que não só dos estados, dos municípios e da União, mas também das empresas. Né? Então, existe uma discussão muito grande, porque sempre alguém sai ganhando e alguém sai perdendo. Né? E as pessoas, as empresas, os entes, elas olham, logicamente, e de forma até natural, o ser humano é assim, para o próprio umbigo. Olha, para mim vai piorar. A minha situação não vai melhorar. Não se pensa muito no Brasil enquanto um Estado, vai melhorar para todo mundo, mas se pensa muito, né, na própria operação, no próprio terreiro. Né? E isso já dificulta um diálogo. Né? Por isso que a gente está há tanto tempo discutindo uma reforma tributária. Depois dessa história toda, espero que vocês não tenham se desanimado com o Brasil, chegamos à questão de PIS e COFINS, né? Que são esses dois tributos muito relevantes em termos de arrecadação para a União, mas que são extremamente complexos para a própria União, na sua administração, na sua cobrança, na sua revisão, auditoria, inspeção, mas também para as empresas, que são quem efetivamente, na prática, calculam, recolhem e se fizerem errado, serão as penalizadas. São duas contribuições gêmeas, PIS e COFINS, tanto é que muita gente acaba falando uma coisa só, PIS-COFINS. Tem alíquotas distintas e tem 4 tipos de sistemas distintos. Né? PIS e COFINS foram criando puxadinhos, mudando sistemas, mudando alíquotas, criando formas distintas de arrecadação, de coleta, de apuração. E esses 4 sistemas, eles acabaram minando toda a credibilidade de duas contribuições que, em princípio, tinham tudo para ser tributos modelo. Né? O que aconteceu principalmente? Né? Existe uma técnica de arrecadação em tributos sobre o consumo que se chama não cumulatividade. É lógico que com esses vídeos curtos a gente não consegue falar de tudo. Mas por quê? A gente está falando de consumo. Quem consome em última instância sou eu, é você, somos nós, pessoas naturais, né? Indivíduos. Quando eu vou no supermercado comprar meu chocolate, como eu disse, quando eu vou no bar beber minha cachaça, quando eu vou no cabeleireiro cortar meu cabelo, quando eu vou no advogado. Então, essas relações, ali que está efetivamente o consumo. Mas o sistema, por 2 principais motivos, resolveu dividir durante a cadeia de comercialização, a cadeia econômica, o recolhimento desses tributos sobre consumo. Então, um dos primeiros pontos eu estou antecipando uma receita para o Estado que só existiria quando eu, consumidor final, fosse ali adquirir aquele produto ou tomar um serviço. Né? Então, se uma indústria, por exemplo, inicia o processo de produção hoje, o processo inteiro, entre compra de insumos, etc., até a venda, demorasse um mês, aí mais um mês para conseguir vender para o atacadista, esse atacadista, mais um mês, 2 meses para vender para o varejista, e o varejista mais um mês, 2 meses para vender até mim, né? Para vender para mim, para você.
vamos dizer, 6 meses entre a data inicial até o momento efetivo do consumo, o fisco ia demorar esse tempo inteiro para ver a receita. Com esse sistema, aos poucos ele vai antecipando essa receita, né? O outro ponto é que ele fiscaliza a cadeia inteira, né? É muito mais fácil, por exemplo, você fiscalizar indústrias e atacadistas do que varejistas. Existem muito mais varejistas do que atacadistas. Existem muito mais atacadistas do que indústrias. É uma árvore, né? Existe um movimento de abertura, né? E de número de players dentro dessa cadeia. Então, são duas coisas interessantes que esse sistema traz. Eu antecipo receita, né? E eu tenho um controle maior, né? Da coleta, tenho um controle maior da arrecadação dos tributos. Mas se houvesse acumulatividade a cada passo da cadeia, haveria um grande monstro. Então, quando eu fosse comprar um celular, né, mais que o dobro do preço daquele celular seria composto efetivamente de tributo e não custo de produção e etc. e lucro, né? Então, esse sistema, o que ele prevê? Débito e crédito. Quando a indústria vende para o atacadista toma crédito, né, por exemplo, do ICMS, né? Quando ele revende, ele cobra imposto do varejista, mas antes de recolher para o Estado o imposto, o ICMS, ele usa esse crédito do imposto pago para o industrial e só recolhe a diferença para o Estado. E assim também o varejista até chegar na gente, né? PIS e COFINS tem o sistema não cumulativo, que é esse, e o sistema cumulativo. Ele tem os dois sistemas. Não satisfeitos, existem mais dois sistemas, que chama monofasia. Então, o imposto ele é cobrado só no início da cadeia, seja pelo importador, seja pelo industrial. Os outros revendedores ao longo da cadeia, a alíquota geralmente é zero, então não há efeito econômico. Ou um sistema que existe também no ICMS, muito comum no ICMS, que é a substituição tributária. Então, embora houvesse a incidência em cada um dos pontos da cadeia até chegar em nós dois, o que o sistema diz? Olha, você no início, indústria, importador, substitui todo mundo aí para frente e recolhe tudo de uma vez só. Tá? Então essa é a substituição tributária, é dita de uma maneira mais rústica, mais simples, mas é assim que funciona. Então nós temos 4 sistemas. Não satisfeito, nós temos operações que têm suspensão, quer dizer, não se cobra o imposto naquela operação. Nós temos variação de alíquota. Então, dependendo do produto, dependendo do setor, a alíquota diferencia, né? Nós temos um monte de exceções dentro, né, de um sistema que já é difícil de administrar. Então, o que esse novo, né, projeto de lei ele vem trazer? Ele tenta, número 1, uniformizar os tipos de regimes. Então vai ser um regime não cumulativo, com pouquíssimas exceções. Então, olha só, já tem exceção. Mas não são centenas, né? São poucas exceções. Uniformizar a alíquota. Então, nós teríamos alíquotas distintas dependendo de produto, dependendo de setor, dependendo de operação. Agora, em princípio, será uma alíquota única de 12%. E essa não cumulatividade, que hoje em PIS e COFINS é uma, vamos dizer que é uma não cumulatividade meio fajuta, porque o sistema não deixa a empresa se creditar de um monte de despesas que ela tem. Então, ele é uma não cumulatividade chinfrim, vamos dizer assim. E essa nova não cumulatividade que eles estão tentando emplacar, ela é, em princípio, mais eficiente. Acontece que nós temos dentro do sistema hoje setores que pagam alíquotas muito pequenas, setores com cadeias longas, outros com cadeias curtas, setores que podem gerar crédito, vamos dizer, num volume maior, porque
adquirem muitos insumos de fora e tem pouca utilização de mão de obra. Setores que têm geração de crédito menor, porque tem muita mão de obra e pouca aquisição de insumos e tomada de serviço. Então não dá para cravar se esse sistema que se quer desenhar, ele será benéfico ou maléfico do ponto de vista de carga. Fato é que alguns setores serão efetivamente impactados, né? São aqueles com, vamos dizer, cadeias bem mais curtas, tá? E com muita concentração de mão de obra e que prestam serviço para o consumidor final. E temos sistemas inteiros que serão muito beneficiados. Por quê? Eu estou possibilitando a esse sistema inteiro uma tomada de crédito muito ampla. Então, eu estou tentando neutralizar essa cadeia até chegar no consumidor final. Porque quando a gente fala, Paulo, mas a alíquota do prestador de serviço é 3,65 se ele está no lucro presumido ou se a operação dele é do regime cumulativo. E agora vem um projeto de lei que a alíquota é 12%. Mas vocês têm que ver que, às vezes, essa cadeia que tem uma alíquota em tese menor, ela é cumulativa. E, às vezes, esse prestador de serviço, ele toma outros serviços, paga tributos cumulativos, ele compra insumos para a sua prestação de serviço e não toma crédito. E ele não percebe isso, porque esses tributos são resíduos que estão dentro do preço. Então é muito difícil de você visualizar e cravar, nossa, a alíquota de 12 é maior do que 3,65. Realmente, se você olhar o número nu e cru, é maior. Mas se a gente vê o efeito econômico dentro da cadeia, em várias situações, pode ser que esse regime efetivamente diminua a carga. Um ponto que me parece, na minha experiência, é que a alíquota de 12, em termos gerais, é alta, né? Eu não tenho números, eu não sou o economista por trás da modelagem do sistema e da alíquota, mas com base na minha experiência com os meus clientes, me parece que em várias situações essa alíquota de 12 efetivamente vai fazer com que a carga tributária aumente. Mas um ponto extremamente importante, isso é um projeto, não é lei, não está valendo, vai ser discutido no Congresso, precisa ser aprovado. Portanto, eu acredito que muitos ajustes ainda serão feitos nesse projeto antes de ser aprovado, né? Ajustes que eu acho, sinceramente, que tendem a melhorar, embora muitas vezes alguns tendem a piorar o projeto original. Bem, espero que eu tenha passado de maneira um pouco mais clara o que está acontecendo e eu vou tentar fazer vídeos informativos daqui em diante. E se vocês tiverem dúvidas, assuntos que vocês gostariam que eu comentasse, por favor me mandem que eu vou fazer com o maior prazer.